agregar, né, tudo aquilo, porque é muito importante nós termos o conhecimento da palavra, mas também ter o conhecimento como comportamento da criança, cada idade tem um desenvolvimento. E aí eu tive uma experiência legal, que eu comecei a dar aula numa escola aqui, uma escola particular em Ariquemes, aonde eu dava aula de ensino bíblico e de musicalização infantil. E aí assim, você fica pensando o que fazer toda semana, né? E eram crianças entre idade de 2 até 11 anos, que são as classes. E aí você tem que levar sempre algo e envolver as faixas de idade, porque não tem como você ficar mudando muito por causa dos assuntos. E aí eu tive a ideia de fazer essa caixa. Eu chamo essa caixa de caixa imaginando, né? Essa caixa imaginando, eu colocava aqui várias coisas dentro dessa caixa, e daqui dessa caixa eu chegava com ela fechada na sala, e aí eu falava assim, hoje nós vamos ter uma história diferente. Claro que eu já tinha estudado a história antes, preparado a história antes, e eu já colocava aqui dentro da minha caixa aquilo que eu já tinha preparado. Então, por exemplo, esses 3 aqui eu preparei para dar a história do filho pródigo, né? Sendo o pai, o filho que foi e o filho que ficou. E aí a gente acha assim, mas isso aí é tão bobinho, tão coisa, mas vocês têm que ver como as crianças prestam atenção e se envolvem na história, entendeu? Então aqui você vai contando a história, você vai fazendo ali todo o trajetório da história, contando os personagens e tal, e depois esse aqui que é o pai já passa a ser Deus, que aí você fala assim, é Deus também, ele cuida de nós como um filho e tal. Mas hoje eu vim aqui pra gente estar falando sobre o livro Sem Palavras, né, as cores. E a ideia que eu vou dar aqui é a seguinte, se você, geralmente quando eu dou o livro Sem Palavra na escola dominical ou no culto infantil, eu não falo de todas as cores no mesmo dia, né? Porque aí as crianças não gravam, não memorizam tudo. Então, assim, eu divido ela ali. Então, eu tenho 4 domingos ou 5 me contando e sempre uma entrelaçando a outra. E aí, eu trouxe aqui essa sugestão. Esse aqui vão ser os personagens que eu vou usar. As garrafinhas, porque criança gosta de miniatura. Depois, no final do vídeo, eu digo como que você vai fazer o efeito aqui para a garrafinha ter. E aí, esses 2 aqui, vou começar já contando a história. Um belo dia, Pedrinho e Joãozinho vinham caminhando pelo caminho ali da sua estradinha indo para casa. Eles iam caminhando, conversando e falando, quando de repente encontraram uma garrafa no meio do caminho. Uma garrafa sem nada, só com